Quentin Tarantino é um dos maiores gênios da sétima arte da atual geração. Esse diretor de cinema, ele trabalha com o que ele quer, ele faz o filme que ele quiser e os estúdios que banquem, né? Os estúdios obedecem. O público curte, todo mundo sai no lucro. Então, já pensou como é que seria se o Tarantino topasse fazer um filme da Marvel? Bom, você nunca parou pra pensar nessa possibilidade, o Tarantino já pensou. O próprio cineasta tá jogando verde pra colher maduro, galera. Não foi numa entrevista só não, foi mais de uma entrevista que ele falou sobre isso e tudo indica que o Tarantino pode mesmo entrar no CM. Será que o Kevin Feige vai fazer essa ligação? E se o Tarantino for pra Marvel, que projeto que ele vai pegar? E a resposta vai te surpreender, porque eu tenho a resposta. Vamos lá. Quem é BR já tem futebol no sangue, mas em novembro a gente vai se rasgar, vai ser casca grossa. E pra comprar todos os lances desse tantão de campeonatos, é só você baixar aí o OneFootball. E você também vai ter chegando aí no teu celular os melhores momentos do Brasileirão Série A e B em primeira mão e alta qualidade. Notícias, escalações, os jogos em tempo real e agora os melhores momentos pra rever ou assistir gols de cada jogo. E pra Copa do Mundo, Pedro? Pô, pra Copa do Mundo nem se fala. Tem Brasil e Sérvia no dia 24 de novembro e Brasil e Suíça no dia 28. No app do OneFootball tem conteúdos exclusivos sobre a Copa do Mundo, notícias em primeira mão, estatísticas, jogos em tempo real e tem muito mais coisa. E nesse mês tem novidade, é o H2H, é o Head to Head. Olha que maneiro, né? O app vai mostrar o resultado provável de uma partida com base nos resultados de jogos anteriores entre os dois times, com dados de até 5 anos pra cá. Quer dizer o seguinte, a matemática pode ajudar na tua aposta também. E é tudo de graça, de graça. É só baixar o app, só isso tem que fazer, tá com o celular na mão, só baixar. Vem no link ou no QR Code e baixa o OneFootball aí no teu celular. Bora acompanhar tudo do mundo do futebol e torcer pro Hexa chegar, né? E nessa transpeter aqui. Quentin Tarantino, ele é tarado por cinema, o cara adora realmente isso. O maluco trabalhou numa videolocadora, ele consumiu o maior número de filmes que ele podia. Só que ele não é que nem a gente, fica maratonando filmes, série, no streaming. Não, não é isso. O Tarantino viu isso tudo de filme e aprendeu o lance. É coisa de gênio mesmo. Pô, viu filme, entendeu como funciona a sétima arte. Reza a lenda que um amigo de um amigo mostrou o roteiro de Cães de Aluguel pro ator Harvey Keitel. Aí o Harvey Keitel ficou louco com aquilo e resolveu bancar o filme do próprio bolso. Quem era o roteirista daquilo? Um assistente de locadora chamado Quentin Tarantino. Isso rolou em 1992. 30 anos depois, aquele moleque de locadora foi só melhorando, tipo que nem vinho, né? Imagina então o que um cara desse pode fazer com personagens da Marvel. Mas será mesmo, galera? Será que o Quentin Tarantino tá disposto? As respostas estão aqui nesse vídeo, você vai saber agora. Dá um like e já comenta. Você gostaria de um filme da Marvel na visão, na direção do Quentin Tarantino? Bota pra fora e diz qual personagem você acha que ele teria que pegar pra assumir algum filme na Marvel. Comenta aqui embaixo, vamos ver. Bom, vamos lá. No começo de novembro, o jornal Los Angeles Times, ele perguntou pro Quentin Tarantino por que ele nunca tinha feito um filme de super-herói pra Marvel pra DC. Aí o diretor respondeu na lata que não tinha interesse e ainda deu uma esculachada de leve, ok? Ele meio que faz isso às vezes, né? O Quentin Tarantino ele diz o seguinte, abre aspas, você tem que ser um pau mandado pra fazer essas coisas. Eu não sou um pau mandado. Eu não estou procurando por trabalho. E o Tarantino ainda fofocou. É porque, segundo o diretor, a maioria dos grandes nomes de Hollywood tá torcendo pra acabar logo essa onda de filme de herói. Segundo ele, o cenário atual da indústria é muito parecido com a grande era dos musicais. Sabe, quando os estúdios só faziam musicais, os diretores queriam fazer outras coisas. E os musicais seriam os filmes de herói dos anos 60. Grandes produções que custavam caro, mas atraíam multidões para o cinema. Nesse período surgiram diretores independentes que estavam de saco cheio de musicais, e daí surgiu o cinema dos anos 70, que fugiu completamente do colorido e do otimismo dos musicais. Então a gente meio que tá passando na visão dele, faz sentido, né? É meio que uma analogia o que aconteceu dos musicais para a década de 70. Então é o seguinte, você deve ter percebido, pô, Quentin Tarantino faz parte do time do Martin Scorsese, sabe? É um daqueles diretores que fica esnobando o filme de herói? Não exatamente. O Quentin Tarantino sempre fez e sempre vai fazer parte do time do contra. Presta atenção, se algo tá fazendo sucesso, ele é contra. Simples assim. É o jeito dele, ele sempre foi assim. A gente curte os filmes dele e vida que segue. Só que o que pouca gente sabe é que o Quentin Tarantino sempre quis ter um filme de herói pra chamar de seu. Ele quer isso. Te peguei nessa, né? A alma do Quentin Tarantino é nerd. Ele até tenta esconder, mas os fatos estão aí. Existem várias referências a quadrinhos nos filmes que ele faz, várias. Porra, logo depois do sucesso de Cães de Aluguel, o Quentin Tarantino estava sendo chamado pra tudo quanto é projeto. Mas ele tinha um sonho louco, Ele queria porque queria fazer um filme do Luke Cage. Olha o que eu tô falando, Luke Cage. Na época, seria estrelado pelo ator Lawrence Fishburne pra ser o Luke Cage, né? Ninguém bancou. Tarantino desistiu do filme do Luke Cage e acabou fazendo Pulp Fiction. Olha a loucura. Aí veio Palma de Ouro com Pulp Fiction e ficou bastante claro
que o caminho do Tarantino era outro. Tipo, né, seria o primeiro filme de sucesso dele, pô, o Pulp Fiction. Já pensou se ele tivesse sido pelo Luke Cage e de repente tivesse sido um sucesso também? Seria outra história, outra linha alternativa. Né? Talvez essa linha alternativa existe. Né? Em outro universo, se você viajar para outro universo, ele tá fazendo sucesso lá, começou com o Luke Cage. Mas o Tarantino sossegou com esse lance de herói depois disso? Não. Olha o que ele fez, ele escreveu um roteiro completo de um filme do surfista prateado. Esse roteiro foi mostrado para um estúdio, mas os caras não quiseram comprar a ideia. O roteiro não impressionou os executivos e os custos dos efeitos especiais acabaram enterrando esse projeto. Então, galera, na boa, é óbvio que o Tarantino quer fazer um filme de herói, óbvio. Só não tá sabendo chegar junto, ele não tá sabendo abordar, né? Em outra entrevista, também agora em novembro, o diretor voltou pro assunto. Foi praticamente uma indireta pra Marvel. Um jornalista insistiu querendo saber que personagem da Marvel o Tarantino toparia fazer. Aí o diretor respondeu que se rolasse, se ele fosse chamado, ele faria um filme do Sargento Phil e os Comandos Selvagens. Só faltou a piscadinha pro Kevin Feige. Oi, me liga, tamo na área, hein? Só faltou isso. E o interessante aí é que o Tarantino meio que já fez esse filme. O Bastardos Inglórios é fortemente inspirado pelos quadrinhos da Segunda Guerra Mundial da Marvel. Não é coisa da minha cabeça, galera. Vocês, o Pedro tá viajando. Não. O próprio Tarantino admitiu isso no lançamento. Ele citou textualmente Sargento Phil e os Comandos Selvagens, justamente como uma influência para Bastardos Inglórios. Agora, será que o Kevin Feige morde a isca e chama o Tarantino para esse projeto? Olha, eu juro, eu não diria que isso é impossível. De verdade, tecnicamente, os Comandos Selvagens já existem no semi. A gente viu os caras no primeiro filme do Capitão América. Eles realmente, tiveram bem pouco destaque na trama. Né? Pô, mas um filme solo, por assim dizer, dos Comandos Selvagens, não é uma ideia para se descartar assim. Principalmente se o Quentin Tarantino dirigir, aí sim pode ter um filme sétima arte de super-herói. Infelizmente, não vai dar pra contar com o Nick Fury, né? Nos quadrinhos, o Fury foi líder desse grupo aí, o Nick Fury só tá vivo nos dias atuais porque usa um soro secreto lá contra o envelhecimento. Nos cinemas, essa parte foi completamente pulada e o Nick Fury não era nem um bebê durante a Segunda Guerra Mundial. As datas não batem. Vale lembrar também que o Tarantino é muito garganta com as franquias dos outros, né? Ele prometeu um filme do Jornada das Estrelas e isso nunca aconteceu. Pessoal, seria um negócio bacana. Ele também falou que ele gostaria de fazer um filme de Sexta-feira 13, isso também nunca aconteceu. Até que o Bill Volume 3, né, que ele também prometeu e até hoje não saiu do papel. Então, ele tem essas coisas de promessas de bêbado. Vamos supor aqui, né, que o Tarantino tá mesmo se oferecendo. E vamos imaginar que você é o Kevin Feige, o chefão da Marvel toda. Então, que personagem ou grupo você entregaria na mão do Tarantino com liberdade criativa total? Tipo aqui, ó, faz o que tu quiser. Escreve nos comentários que filme você querer ver o Quentin Tarantino fazendo no semi. Valendo! E não esquece. Não sai daqui sem a sua inscrição, faz isso pra gente, pra casa, pra gente continuar sempre mais motivado. Mas com certeza você que é inscrito com o sininho, a gente fica mais ainda. E a gente sabe quando você tá vendo pelo sininho também. A gente tem essa informação. De qualquer jeito, fico muito, muito agradecido. Tamo junto sempre nessa jornada, nunca vai parar. Até a próxima, galera. Fui!